Olá pessoal, tudo bem? No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nos versos 31 ao 44, a Bíblia nos diz que depois de sair de Nazaré, Jesus foi até Cafarnaum, também na Galileia, e começou a pregar e a realizar milagres. O evangelista diz que as pessoas que ouviam Jesus pregar ficavam maravilhadas com a autoridade que ele ensinava, como explicava a doutrina. Mas veja, não eram apenas os seres humanos que se maravilhavam com a autoridade de Jesus. Lucas diz que havia um homem possesso de demônios e que quando Jesus chegou, aqueles demônios ficaram apavorados. Começaram a questionar Jesus o que ele queria com eles e mais, reconheceram que Jesus era o Santo de Deus. Naquele tempo haviam exorcistas, rabinos que eram especialistas em expulsar demônios. E eles seguiam todo um ritual para que os espíritos maus deixassem as suas vítimas. Além disso, o povo seguia várias tradições, tudo para evitar o risco de acabarem possessos por demônios. Um homem, por exemplo, não dormia em uma casa sozinho para evitar ser vítima de um ataque de Lilith. Havia a crença nos anjos da guarda, que eram dedicados por Deus para proteger os seus. Você ainda podia recitar orações antes de dormir para garantir uma proteção. Também usavam amuletos para se proteger. Mas Jesus ele dispensa tudo isso. Ele não dá espetáculo e nem usa amuletos. Ele apenas diz aos demônios: cala-te, e os expulsa, libertando aquele homem. A autoridade de Jesus era diferente da dos fariseus e mestres da lei. Ele falava com conhecimento de causa, com ousadia, com a autoridade de quem conhece e é guiado pelo Espírito Santo. Assim como Jesus era guiado por Deus, nós precisamos ser guiados por Ele. Jesus precisa ser a autoridade máxima em nossas vidas, mas não da boca para fora como os religiosos faziam. Logo depois, Lucas relata a cura da sogra de Pedro. Existiam médicos naquela época, mas a medicina era simples. Por vezes se comparava à magia, com remédios à base de ervas, óleos, mel, vinho, ou em alguns casos rituais. E algumas doenças simples nos dias de hoje eram incuráveis naquele tempo, como a lepra, por exemplo. E quando Jesus começa a curar sem um método específico, sem um ritual claro, sem recitar orações ou por vezes utilizar-se de elementos materiais com uma frequência contínua, fica claro que a cura é fruto do poder de Deus, da autoridade dele. Era algo que ninguém estava acostumado a ver. E Lucas diz que Jesus realizou muitos milagres por ali, libertou muitas pessoas possessas, e o povo não queria que ele fosse embora. Porém, Jesus diz a eles que ele precisava ir, pois muitos ainda aguardavam ouvir o Evangelho. Depois de curar enfermos e libertar cativos dos espíritos malignos, Jesus disse que ele foi enviado para anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Esta era a sua missão. O Reino de Deus chegou. E esta é a missão que ele delegou aos seus discípulos, a nós, que possamos levantar a nossa voz e anunciar o Evangelho com autoridade, guiados pelo Espírito Santo. Que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, te abençoe. E até amanhã.